Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Estamos reunidos aqui no canal para a maior honra e glória de Deus em mais uma semana de partilha. De breve partilha, mas de uma partilha, espero eu, frutuosa para você e para mim. Hoje nós vamos partilhar conduzidos pela Carta de São Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, versículo 24 e 25 e depois o versículo 28. Diz o seguinte: Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a Igreja. Dela fui instituído ministro em virtude da missão que Deus me conferiu de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus. Versículo 28. A ele é que anunciamos, admoestando todos os homens e instruindo-os em toda a sabedoria, para tornar todo homem perfeito em Cristo. Aqui São Paulo fala à comunidade de Colossenses e hoje para nós. São Paulo vai aqui nos anunciar o mistério dessa vocação, desse ministério que Deus o confiou. E ele começa dizendo que se alegra com os sofrimentos suportados pelos irmãos, pela comunidade. São Paulo foi um dos que formou, que instruiu várias comunidades, né? A carta de São Paulo, todas as cartas de São Paulo são as comunidades cristãs que ele foi orientando e conduzindo no início dessas comunidades. Então ele começa dizendo que há sim um sofrimento que ele suporta por todos estes que ele anuncia o Evangelho, que ele, anunciando a verdade, traz a libertação, porque a verdade que São Paulo anunciava era Cristo, e Cristo liberta. Mas ele diz que esse sofrimento existente traz a ele alegria. Alegro-me pelos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo completo na minha carne, por seu corpo que é a Igreja. É claro que aqui São Paulo usou uma figura de linguagem. O sacrifício de Cristo foi perfeito, não há nada que se completar nele. Mas assim, de se entender que não há nada que se completar no sacrifício de Cristo, mas todo aquele que decide ser ministro de Cristo nessa terra tem que entender que existe nessa vocação uma extensão do sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo se estende àqueles que são ministros dele nessa terra, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Se Cristo sofreu, aqueles que decidem segui-lo nessa terra também hão de sofrer, porque não pode o mestre sofrer e os servos não sofrerem. Então, Paulo vai anunciar que ele sofre pela Igreja, que é o corpo de Cristo. Ele sofre, mas sofre com alegria. E continua dizendo: dela, da Igreja, fui constituído ministro em virtude da missão que Deus me conferiu de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus. Os verdadeiros ministros de Deus nessa terra têm características que nós podemos ver e observar. Primeiro, há neles sofrimento, porque não é possível seguir ao Mestre sem sofrer aquilo que ele sofreu ou com ele, como ele sofreu. Então há sofrimento sim, um sofrimento do qual que nos traz muita alegria, porque é bom saber que nós estamos nos unindo àquele que nós amamos, que é o nosso servo, que é o nosso Mestre, que nos orienta. Mas veja bem, São Paulo vai dizer que, sendo ele ministro de Cristo na Igreja, ele tem como missão anunciar a realização da palavra. Meu irmão, existem muitas pessoas dizendo por aí que são ministros de Cristo, mas não querem sofrer pelo Evangelho e não querem anunciar a realização da palavra de Deus. Anunciam suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, ou o que é pior, trazem para dentro da Igreja de Cristo pensamentos que têm a intenção de nos alienar, de tirar de nós o valor do sagrado,
de fazer com que nós pensemos que a única coisa que importa é essa vida temporal. Querem nos tirar a realidade do céu. Estes não querem a realização da palavra de Deus, não anunciam a realização da palavra de Deus. Então, apesar de se dizerem ministros de Cristo, não o são. Não o são. São Paulo vai dizer no versículo 28, a Ele é que anunciamos, admoestando todos os homens e instruindo-os em toda sabedoria, para tornar todo homem perfeito em Cristo. O verdadeiro ministro de Cristo nessa terra, que decide sofrer como Cristo sofreu por amor à igreja, anuncia aos homens o caminho da perfeição em Cristo. Ensina às almas como elas devem se unir a Cristo para em Cristo se tornarem perfeitas. Aqueles que anunciam ideologias, mentiras, pensamentos tendenciosos, que querem tirar da nossa consciência a verdade do céu, da eternidade e da palavra de Cristo que liberta, não são ministros de Cristo. O próprio São Paulo vai dizer aos Colossenses, em uma passagem mais à frente, ele vai rogar à comunidade de Colossenses dizendo, digo-vos isso para que ninguém vos engane com discursos sedutores. Meu irmão, aqueles que decidiram ser ministros de Cristo nesta terra, sofrem pela Igreja de Cristo, não querem corrompê-la, não têm a intenção de distorcer a santa doutrina, ao contrário, são a ela fiéis à santa doutrina. Coloque o teu coração no Imaculado Coração de Maria, para que você não seja enganado com discursos sedutores. É preciso reconhecer um ministro de Cristo antes de segui-lo, e só o reconheceremos se encontrarmos nele as características do sofrimento pela Igreja de Cristo, do anúncio que tem como intenção, de fato, pregar a realização da palavra de Deus, e sim, ensinar as almas a se unirem a Cristo, para em Cristo se tornarem perfeitas e herdarem o céu. Peço a Deus que essa partilha de hoje tenha trazido ao teu coração uma clareza necessária nos nossos tempos. Uma clareza necessária de te dizer que a palavra de Cristo é a mesma, ontem, hoje e sempre. A igreja é a mesma, ontem, hoje e sempre, porque Cristo, que é a cabeça dela, é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não muda, não precisa mudar, e você precisa nela permanecer para no céu entrar. Que pela intercessão da Santíssima Virgem de São José, essa partilha tenha sido frutuosa para você, para o teu coração, para o teu entendimento, para a tua clareza de entendimento. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo e qualquer discurso sedutor e enganador que tem por intenção fazer com que a nossa alma se perca do céu ou até mesmo acredite que ele não existe. Que Nossa Senhora interceda por nós. Que se você assistiu esse vídeo até agora, eu te peço para compartilhar, curtir, deixar aqui o seu comentário e vamos juntos, anunciando ao mundo a verdade que liberta, que é o próprio Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde pela intercessão da Santíssima Virgem de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.